Deus é o dono do lugar, acabou o esculacho. Monte Webcast, o podcast do Pesadão. Mais um episódio em 2025, vai ser sensacional. Eu já comecei com novidade. Olha quem tá do meu lado. A grande águia. Mais um voo e voando agora em Anchieta, ao lado do Montanha. Que prazer. Maravilha. É o primeiro de muito, Primeiro de muito. E quem vem aí ajudando a gente, quem vem aí para trazer um conteúdo bacana, vindo de longe, mas vai somar demais aí para muita gente que tem interesse, não sabe sobre o assunto que a gente vai falar. Apresenta aí a nossa convidada. E muita gente não sabe e tem medo de falar sobre esse assunto. Mas agora você vai perder o medo, porque você vai ouvir as melhores informações com a especialista no tema. Mary Souza, ela é analista em licitação master. Antes de eu passar para ela, vou falar uma frase que está aqui. Auxilie sua empresa a vender para o maior comprador do Brasil, o governo. Mary, essa parada mesmo. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer, é uma Mary. honra. Primeiro eu quero agradecer a você, Montana, por essa oportunidade. E vai ser muito bacana a gente trocar essa ideia para que as pessoas, assim como você, que quer vender seus produtos e serviços para o órgão público, você que é microempreendedor individual, você que tem uma empresa de pequeno porte ou é microempresário e não sabe como, você vem que a gente vai aqui falar um pouquinho e tirar todas as suas dúvidas nesse podcast. E se não tirar todas as dúvidas, ela vai deixar os contatos todos aqui para poder você saber mais. Porque, assim, a gente vai conversar aqui uma coisa introdutória. Tem muitos detalhes, né? Não é uma coisa muito simples. E licitação, no modo geral, ela sempre foi uma coisa inacessível, né? E até surgiram alguns gurus na internet falando sobre essa quebra de paradigma. E eu fiquei muito feliz de, tanto agora no podcast, quanto lá no ano passado, no Mente Brilhante, quando você palestrou lá, nos últimos 45 minutos finais, você entrou lá para poder fazer a participação, e aqui também no podcast também. E é um assunto que é muito interessante. Conta um pouquinho como é que começou isso na tua vida, se apresenta pra gente, e fica à vontade aí que a casa é sua. Obrigada, gente. Eu me chamo Rosemary, eu tenho 42 anos, eu sou casada com o Júlio César da Mata, o homem da minha vida, e eu sou analista de licitações. Eu busco conectar as empresas de pequeno porte, o microempreendedor individual, o MEI, o ME, o EPP, a fazer a venda dos seus produtos e serviços para órgãos públicos através das dispensas de licitações. E antes de começar esse assunto, vi numa reportagem muito interessante, que quando o assunto é vendas para órgãos públicos, eu coloquei essa informação aqui para eu não esquecer. Muitos empreendedores, eles acreditam que é um território exclusivo para grandes empresas, mas na realidade isso é muito diferente. De acordo com o Ministério da Economia, as micro e pequenas empresas, elas representam nada mais, nada menos do que 90% de todos os negócios em funcionamento no Brasil. Então, olha a gama de oportunidades que a gente tem. E pela revista Exame também, onde eu fui buscar uma informação, essas empresas, as empresas pequenas, que a gente chama de pequenas, elas estão cada vez mais presentes no setor público. Ou seja, quando a gente pensa em licitação, quando a gente pensa em dispensa de licitação, a maioria das empresas que estão conectadas aos órgãos públicos são os pequenos e não os grandes empresários. Então, para você que quer participar, a gente auxilia exatamente fazer essa ponte entre o empreendedor e o órgão público. Posso começar? Pode começar. Vou começar com duas perguntas. Você falou de empresa pequena e da conexão com o órgão público. Como é que eu posso saber se a minha empresa é uma empresa pequena e como eu posso saber se ela está qualificada para entrar nesse mercado de licitação? Se você é MEI, um microempreendedor individual, se você é uma ME, uma empresa de pequeno porte, um microempresário, ou uma EPP, uma empresa de pequeno porte, você já é pequeno.
digamos assim. E aí vai depender do que você faz e do que você vende. Então, se a gente parar para pensar o que são licitações, as licitações nada mais é do que a compra que os órgãos públicos fazem. O órgão público, para funcionar, a máquina pública, para funcionar, ela precisa comprar. E quando a gente pensa, os órgãos públicos, eles são os maiores compradores do Brasil. E dentro das licitações, existem as dispensas de licitações, que nada mais é que compras de pequeno valor, e onde são destinados a maioria, né, das dispensas, dessas compras de serviços, de produtos e de obras, elas são destinadas para os pequenos empreendedores. Na verdade, então, na tua palestra, para mim, dispensa de licitação era a própria licitação. Na verdade, é uma cadeia que é abaixo da licitação, é isso? Ela está dentro, porque a licitação, ela é a compra. A dispensa de licitação é exceção à licitação, mas isso não significa que você não tem o processo. Ela tem um processo, só que ela é um processo menos burocrático. Ah, tá. Na dispensa de licitação é um caminho menos dolorido do que... Isso. Entendi. Digamos assim, é menos papelada, digamos assim. Mary, faz um favorzinho pra gente. Tem gente que está assistindo a gente nesse momento e não faz ideia do que é uma licitação. Explica de uma forma rapidinha, bem resumida, para que todo mundo entenda o que é uma licitação, porque de repente a pessoa está pronta para poder estar no mercado, entrando numa licitação, mas ela não sabe o que é uma licitação e ela não vai conseguir. Se é um processo demorado, o que é uma competição, é uma escolha, é uma seleção... A licitação, ela é a compra que o órgão público faz. Digamos assim, para que seja mais fácil das pessoas entender, o órgão público está aqui. Ele precisa comprar para que a máquina pública funcione. E aqui está as empresas com seus produtos e serviços querendo vender os seus produtos e serviços e obras. Então, o órgão público ele vai anunciar essa licitação, ou a dispensa de licitação, que a dispensa de licitação ela é uma exceção à licitação. Que é uma licitação entre um número de empresas, certo? N empresas. N empresas. Qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer pessoa física também, ela vai poder fazer a venda dos seus produtos e serviços para órgãos públicos. Então, e é uma seleção. Quem tiver mais capacitado, quem tiver documentação em dia, quem tiver a melhor proposta, quem se adequar às regras do jogo, vai levar a dispensa de licitação. Então, a licitação, ela é quando o órgão público, ele precisa comprar. E aí, ele anuncia, você vai verificar as regras do jogo para saber se você está apto a participar. E aí, as dispensas de licitações são valores menores do que as licitações de grandes vultos. As licitações, elas são maiores e elas precisam de documentações mais complexas. A dispensa, não. A dispensa, isso não significa que a dispensa ela não vai precisar de documentação. Ela precisa, mas é um processo mais fácil, digamos assim, menos burocrático e mais rápido, porque o órgão público ele precisa. Quando tem uma situação emergencial, ele vai precisar passar por todo um processo? Não, ele vai ver quem está apto e vai contratar. É lógico que isso também tem um processo para que isso aconteça. E esse órgão público, eles falam assim, também parece estar uma coisa intangível, mas é a prefeitura, é o governo, né, o governo estadual, municipal, o governo federal. Estadual. Então tem todas as esferas, e aí você pode até, inclusive, dependendo do teu planejamento, né, você pode atacar, dependendo do seu tamanho, e aí você vai falar um pouquinho sobre isso, a ideia de tamanho de empresa, mas você pode ter uma estratégia, né, eu acho que eu consigo dominar aqui a esfera municipal, acho que eu consigo avançar um pouquinho mais, e parece até, inclusive, depois você pode até me falar que, assim, se você tiver já uma licitação já feita, já concluída, isso te dá uma ressalva para avançar, não é isso? Isso. Por que os pequenos empreendedores ele têm que participar? Porque existem
dentro da lei que favorecem os pequenos empreendedores. Existe uma lei, que é a Lei 123, né, de 2021, que é a Lei do Pequeno Empreendedor, que favorece eles. Então, se o pequeno ele poder participar de uma licitação, ele tem cota reservada, ele tem... Dentro da licitação, ele tem, além da cota reservada, ele pode participar, só os pequenos podem participar, então é mais vantajoso isso dentro da licitação. Dentro da dispensa, a gente vai pensar que somente os pequenos vão estar ali participando dessa dispensa de licitação. E existem, o pagamento ele é garantido por lei, então a pessoa fala, eu não vou participar porque o órgão atrasa, porque... Não. Existem garantias dentro da lei para que possa fazer esse processo, para que isso aconteça. Então, a dispensa de licitação, quando a gente for pensar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é organizar a empresa. Então, não adianta você estar com a sua empresa toda bagunçada para poder participar. Sim. Não, então, primeiro a gente vai ter que organizar essa empresa, documentos, né, a parte financeira e cadastros. E você dá esse suporte para as pessoas? Todo esse suporte eu dou. Então, primeiro a gente vai verificar como é que está a situação do CNPJ, a documentação desse empreendedor, para que a gente possa começar daí a fazer a dispensa de licitação. Eu sei que você vai falar no final, mas já fala agora para quem está interessado, está assistindo, está interessado em ter o seu serviço. Como é que a gente faz para te procurar? Então, você pode me procurar no Instagram, no Licita Mary Souza, Mary, M-A-R-Y e Souza com S, também no Facebook, ou você pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é o telefone DDD 21 99-484-1745. 1744. Ih, agora esqueci. 44 ou 45, final. Não, depois você descobre que eu vou colocar nos caracteres aqui. Mas me diz uma coisa. A gente falou sobre tamanho, falamos sobre as esferas, mas é preciso ter experiência? Não precisa ter experiência. O que acontece? Eu fiz uma colinha aqui bem interessante. Os valores atualizados da dispensa de licitações para esse ano de 2025. Então, R$125 mil no caso de obras e serviços de engenharia ou serviço de manutenção de veículos automotores. R$62.725 no caso de serviços e compras. 376 mil para produtos para pesquisa e desenvolvimento e contratação de obras e serviços de engenharia, se tiver ligado a produtos e serviços de pesquisa. E R$10 mil para serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão contratante ou fornecimento de peça. Isso aí são algumas das licitações disponíveis? Não, esses são os valores atualizados. Então, vai se enquadrar no que você faz. Você faz, por exemplo, você faz serviço. Aí a gente vai ver lá, de acordo com a lei, aquilo que você pode fazer. Então, vai estar enquadrado dentro do valor. Entendeu? Sempre vai ser assim. Então, esses valores, eles são atualizados anualmente. Então, se você pensar, mas eu não tenho dinheiro. Poxa, se você é uma pessoa que faz serviço de manutenção de veículos, você pode participar de uma dispensa de licitação. Você pode prestar um serviço a esses órgãos. Isso. E aí, através no caso, a figura do prestador de serviço vai ser através da empresa. Exatamente. E você auxilia nessa pesquisa? Porque existem vários órgãos nas esferas, municipal, estadual e federal. Você auxilia o empreendedor a fazer essa pesquisa para ver onde ele se enquadra melhor? Sim, todas as pesquisas, elas são disponibilizadas no caso, dispensa de licitações, elas são disponibilizadas no site do PNCP, que é um site onde qualquer pessoa ela pode ter acesso. Isso não precisa estar cadastrado, não precisa. Você vai lá e acessa essa informação. Então, primeiro a gente organiza a empresa, organiza a documentação, habilitação jurídica, regularidade fiscal, cadastro no Gov, senha, como emitir nota fiscal, para você poder participar. Então, digamos que tudo isso já está organizado. A próxima etapa é a gente buscar o que você faz.
Então, vou buscar nos sites da prefeitura, certo? E às vezes, muitas das vezes, isso já está no próprio site do PNCP, aquilo que você faz. Vamos botar lá, venda de água. Você é uma pessoa que vende água. Eu vou lá, procuro, vai estar assim, assim, assado. Você pode participar? É valor X, até X que o órgão pode pagar. Você quer participar? Ah, quero. Então, a gente vai montar a proposta. A gente primeiro tem que ver se dentro do seu CNPJ existe o CNAE para que possa fazer essa venda. Então, o CNAE é aquilo que é a nomenclatura que o IBGE dá para aquilo que você faz. Então, vai ter que estar tudo dentro do CNAE. Ah, mas eu não tenho esse CNAE dentro do meu CNPJ, mas eu tenho um bom fornecedor. A gente pode incluir esse CNAE dentro do seu CNPJ. Então, tudo isso o analista faz. Organiza a empresa, verifica a documentação e faz. Então, digamos que está tudo certo. A próxima etapa é a gente fazer essa busca. Então, a gente faz, você pode fazer cadastra no site do Gov, a sua proposta, para você poder participar dessa dispensa de licitação. E aí, quando ela vai, lógico, ela é divulgada, ela tem um prazo, vai estar lá todas as informações, as regras do jogo para você poder participar dessa dispensa. E aí, a gente cadastra a sua proposta, a marca da água, a quantidade de água que você vai vender, de acordo que está com o aviso de licitação. E aí, a gente vai esperar essa dispensa abrir, e aí depois a gente vai para entrar na fase de lances, onde todas as empresas que querem participar dessas dispensas, elas vão estar lá. Isso é tudo eletrônico. E aí vai ser a fase de lances, e quando encerrar a fase de lances, a gente vai, quem tiver a melhor proposta, é que vai, digamos assim, ganhar. Então, depois que tiver a fase de lances, a gente entra na fase de habilitação. Ou seja, o órgão ele vai analisar se a sua documentação que está cadastrada, lá atrás a gente cadastrou documentação, viu documentação, tudo isso, o órgão vai analisar para ver se você se a sua documentação está em dia. Se a sua documentação, se você deu a melhor proposta e se a sua documentação está em dia, você é o ganhador daquela dispensa, digamos assim. E a pergunta é de cima dessa resposta sua, sobre o tempo, né? Da licitação aberta até o final, qual é o tempo mínimo? Isso vai depender, porque, por exemplo, o órgão ele disponibilizou. No site do PNCP, ele vai estar dizendo quando que essa dispensa ela vai estar aberta. Então, digamos, ele colocou lá, tal dia, ele tem um prazo para divulgação, você cadastrou. Então, hoje é o dia que você vai dar os lances, é aquele dia. Geralmente é de 8 às 5, de 8 da manhã às 2 da tarde, aquela fase de lances. Ele fica aberto para quem tiver cadastrado e dando a fase de lance. Quando terminar esse prazo, o órgão vai analisar a documentação de quem deu a melhor proposta. Mas tem dispensa de licitação que fica sem fornecedor? Existe isso? Existe. Porque eu estou comparando muito com leilão, tá? Existe. De imóveis. Que às vezes você vai lá e está lá e ninguém arrematou aquela que é diferente. A concepção, mas em termos de entendimento é parecido. Então, existe alguns mercados que têm dificuldade até de ter fornecedor? Tem. Eu já participei de dispensa que a gente só eu cadastrei o cliente, ninguém participou e a gente ganhou. A gente não precisou dar lança, não precisou nada, só estava lá, só cadastrou a proposta. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, uma oportunidade, dependendo até da tua experiência, o empreendedor, né, o empresário, ele pode ir até nos que têm mais dificuldade, né, para poder ir lá e ganhar. E aí a minha pergunta é, Mary, o tempo de vida de uma empresa influencia? Porque como ele falou assim, ele pode pesquisar pelo mercado que tem menos concorrência. E aí ele decidiu construir uma empresa, criar uma empresa agora, para concorrer. Isso influencia? Vai depender do que você vai fornecer para o órgão. Por exemplo, o órgão público precisa construir uma creche.
é fato que você não vai conseguir, porque aí vai estar influenciado uma questão da documentação, que é a documentação de qualidade, de habilitação técnica. Em alguns casos ele vai estar impedido, não é porque ele abriu a empresa antes, mas ele tem que ter um tempo de carência. Isso. Aí você tem que ter uma documentação específica para isso. Agora, por exemplo, você abriu a sua empresa e você quer fornecer água, material de limpeza, material de escritório. Isso não precisa de tempo de empresa, de qualificação. Isso não precisa. Então, eu percebi que esses mercados que você falou, água, material de limpeza e escritório, vamos supor que são áreas que têm pouca concorrência, eu quero começar agora no mercado. Eu e as pessoas que estão nos assistindo agora querem começar agora no mercado e querem começar por aí. Eu posso abrir uma empresa, ter toda a documentação pronta agora e, um exemplo, amanhã já fazer parte de uma licitação. Uma dispensa de licitação. Pode. Porque o órgão público ele não vai fazer muitas exigências para isso. A documentação vai ser a documentação básica para isso. Material de pronta entrega não precisa de documentação de qualificação técnica. Ou seja, diferente de você tiver que construir um prédio, você colocaria um pedreiro que nunca fez uma obra na tua casa? Você colocaria? Requer experiência, né, no mercado, né? Então, é mais ou menos assim é exatamente assim que o órgão público ele trabalha. Ele não vai colocar determinadas empresas para fornecer um serviço ou um produto para fazer, já que essa empresa, ela não tem essa qualificação. Agora, mas eu já tenho uma empresa, mas eu nunca forneci para um órgão público. Eu já fiz para o condomínio, eu já construí para o condomínio, eu já fiz uma obra para o condomínio. Esse condomínio, que é uma pessoa jurídica, você pode pedir uma documentação, que é a documentação de qualificação técnica, para agregar na sua documentação, para quando você for participar de uma dispensa ou uma licitação, você poder apresentar essa documentação. Interessante. Eu quero saber o seguinte, falar financeiramente. Vamos falar de margem financeira. Você já atendeu alguns clientes seus. Como seria, qual é a margem mínima que o empreendedor que fornece serviço ou produto ele consegue ter de lucro nisso? Isso vai depender do fornecedor dele. Para ele começar, ele não precisa ter caixa. Não necessariamente ele precisa ter caixa. Por quê? Quando o órgão, você venceu aqui para entregar essas águas, só que você ainda não tem essa água, mas você tem um fornecedor. Quando o órgão solicitar para você, ou seja, ganhei e agora eu já vou comprar. Não. Você tem que esperar o órgão solicitar para você. Ele vai emitir um documento chamado nota de empenho ou ordem de serviço, que é a garantia de que aquele pagamento vai ser feito para você. Quando ele solicitar, você vai no seu fornecedor e você solicita essa água. E aí você tem um prazo para você entregar. E aí a tua margem de negociação com o fornecedor tem que ser também adequada para que você, de repente, ou não tem que tirar do bolso para pagar o fornecedor, ou, de repente, fazer o repasse direto para o fornecedor. Toda comunicação é feita do cliente com o seu fornecedor. Eu sou a sua analista e ela é a sua fornecedora de água. Vocês que vão decidir juntos quanto que você vai vender a sua água. Você só vai falar para mim assim, olha, eu só posso vender essa água até X. Menos do que isso, eu não posso. E eu vou fazer de tudo para vender muito mais do que esse X, porque quanto maior eu vendo a água, maior é o meu lucro e maior é o seu lucro. Entendeu? Sim, eu entendi. Então, vai depender do fornecedor que você tem para poder... É o seu contato com o fornecedor. Mas tem um valor mínimo, essa licitação tem um valor mínimo da água, por unidade. São as regras do jogo. Lembra que eu falei que tem as regras do jogo? As regras do jogo, que é o aviso de dispensa de licitação, lá vai estar dizendo quantas águas o órgão público quer, se ele quer em garrafão, se ele quer em copo. Mas ele que decide o valor também, não? Ele decide o valor. Porque antes já foram feitas, o órgão ele já entrou em contato
com várias empresas para fazer uma cotação. Então, ele sabe mais ou menos qual é a média do mercado. Ele já tem uma noção. E a oferta é feita numa margem, né? Vamos supor, como você falou, foi feito uma pesquisa, vamos supor que a água que o produto seja água. R$5, tem uma margem de oferta, próxima a R$5, né? Tipo assim, eu consigo oferecer a R$4,50. Aí o outro fala, não, eu ofereço a R$5,5. E então, aí, dentro dos requisitos... Que é a fase, isso aí é a fase de lance. Você cadastrou a sua água por R$5. O órgão falou que compra R$5. Você cadastrou a 5, um exemplo. Aí ele foi lá, deu um lance de R$4,99. Aí você foi lá, deu um lance de R$4,98. Aí ele foi lá, venceu com R$4,49. Ele falou pra mim que poderia vender essa água por R$3. Pô, eu vendi por R$4,49. Olha a diferença. Então, quem sabe do valor do produto, não sou eu que sou analista, é o meu cliente, de acordo com o fornecedor que ele tem. Por isso que eu sempre falo, você tem que ter um bom fornecedor. Se você não tiver um bom fornecedor, aí eu não consigo. Porque o fornecedor, você com o seu fornecedor, que vocês vão chegar, ó, eu vou comprar X garrafões. Eu estava vendo uma dispensa de licitação esses dias, acho que foi ontem, e acho que a prefeitura de São Gonçalo era R$38 mil, só de garrafão de água. Só de garrafão de água. 38 mil. Eu não vou nem fazer essa conta. Mas a última pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Por que as empresas ainda não se atentaram para as dispensas de licitação e para a licitação no modo geral, para esse assunto? Eu acho que as empresas, elas têm medo, os fornecedores têm medo e desconhecem essa possibilidade. Porque conforme eu falei lá no início, 90% do que está ativo no país são as empresas de pequeno porte, são os MEI, ME e os EPPs. Então, é um mercado muito vasto. E é um mercado que as pessoas têm medo de negociar com o governo. Porque não sabem. Então, mas esse número que você falou é o número de empresas abertas, né? Em funcionamento. Em funcionamento. Então, são empresas aptas a estarem vendendo para o governo. Isso. A outra conta aqui, para fechar legal, era o número de licitações que estão disponíveis, porque aí isso ia cruzar. Entendeu? Por exemplo, a gente falou sobre água, falou sobre serviço, tudo mais. Mas, por exemplo, se você cruzar, se a gente soubesse, e você deve ter, e nesse site deve ter lá também, o número de licitação é em número. Então, exatamente. Assim, talvez o número de licitação seja maior do que esse número que você falou. Com certeza. E tem licitação que a gente nem imagina que tenha, né? Tem licitação para tudo. Porque a gente está falando... A gente nem imagina. Caneta. Imagina a quantidade de canetas que o órgão público compra. E você está falando... A gente falou todo sobre processo no órgão público passa por esse processo de seleção. Vamos dizer, eu vou trocar o nome de licitação por seleção. Todo processo passa por essa seleção. E cada seleção tem um ramo na licitação. Não é isso, Mary? Isso. Se for, por exemplo, se o órgão público precisa comprar material de limpeza, sei lá, detergente, sabão em pó, aí é um direcionamento. Se ele precisa comprar material de escritório, é caneta, é papel, é lápis, é borracha, é um outro direcionamento. Mas isso pode ser um órgão só que precisa só. Mas isso são várias empresas. Uma empresa pode ganhar para caneta, outra para papel, outra para borracha. Tem aquisições que a gente acha, não, é fácil ali, como a gente, dona de casa e empresários fazem, vai ali no mercado e adquire. No órgão público, não. Tem que passar por esse processo. Então, o que a gente acha que não precisaria de uma licitação, precisa de uma licitação. As coisas mais básicas e óbvias. É igual a dona de casa mesmo. Quando você vai lá procurar, você está indo nos licitantes. Calma aí, esse mercado aqui vende o leite mais barato, mais em conta. Esse aqui vende o açúcar. Esse aqui vende tal coisa. A dona de casa, ela faz isso. A dona de casa é o órgão público. Exatamente. Perfeita essa comparação da dona de casa, né? com a licitação com o órgão público. É que o nosso processo, né, é mais célere e menos complexo do que um processo quando é feito com o setor público.
né, que tem vários outros trâmites, porque tem vários itens numa legislação para respeitar. Ó, você tem 1 minuto olhando para essa câmera aqui para dar um recado para os empreendedores que estão aí perdidos aí, sem saber às vezes solução para vender, tá esperando o vizinho comprar dele, sabendo que o órgão algum órgão do governo está precisando do que ele tem para oferecer. Fala para esse já dar sua rede social, telefone, repete o número do telefone, para o pessoal saber quem você é e como é que faz para te encontrar. Então, se você tem um produto ou um serviço e quer vender para órgão público, você que é microempreendedor individual, tem uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte e quer aumentar o seu faturamento vendendo seus produtos por maior comprador, que é os órgãos públicos, você pode me contratar. Eu sou analista de licitações, meu nome é Rosemary, o meu Instagram é Licita Mary Souza. E é isso. E só em pensar que o órgão público ele precisa comprar, a gente costuma dizer que ele compra de tudo, de agulha a foguete, tudo. O órgão público precisa para que a máquina pública funcione. Então, quando a gente vai num órgão, a gente senta numa cadeira, aquilo foi uma licitação, pegou um papel, pegou uma caneta para assinar, aquilo passou por um processo licitatório, uma dispensa de licitação ou uma licitação. O ônibus, quando está limpo, passou por uma dispensa de licitação ou uma licitação. Então, quando você bebe uma água no órgão público, o ar-condicionado está funcionando, tudo isso tem luz. Tudo isso está passando por uma licitação ou uma dispensa de licitação. Então, assim, tem N coisas que você pode vender para o governo. Você só não sabe. E aí eu estou aqui para mostrar para você que existe essa possibilidade de você aumentar o seu faturamento vendendo para órgãos públicos. Ó, só para fechar, 27 segundos. É muito caro o teu serviço? Não precisa falar de valores, tá? Só deixa como é que é o nome? O chamariz. Então, meu trabalho é assim, se você ganha, eu ganho. Então, eu vou fazer de tudo para você ganhar. Porque eu trabalho com porcentagem. Então, eu não posso dizer qual é o valor, porque imagina uma dispensa de licitação que é 300 mil, um exemplo. Eu não posso falar, eu cobro X, porque eu não sei quanto que vai terminar aquela dispensa. Então, é muito relativo, mas eu trabalho assim, a princípio eu estou trabalhando assim. Se você ganha, eu ganho. Se você não ganha, eu também não ganho. Passa para a próxima fase. Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada pela parceria. É isso obrigado aí. pela presença. Maravilha. Lenita Pereira, obrigado pela tua participação. Dá tua rede social. Obrigada pelo convite. Se você quer entrar em contato comigo, eu sou Lenita Pereira, mentora de líderes, gestora de emoções e treinadora de máxima performance. Uma licitação tem que saber performar, né? Uma boa empresa tem que saber fazer isso e gerir também as emoções para estar nesse mercado. Entre em contato comigo. Meu Instagram é Elenita Pereira. Meu telefone é 021 9989 3202. Imagina a emoção vendo aquelas no dia lá de fazer lance, imagina a emoção que deve ser. Fica emocionante, porque você vê os lists quando está terminando o prazo, nos últimos 2 minutos, o negócio começa, os lances começam a subir, você tem que aprender a gerir as emoções para passar por esse processo de licitação também, né? Para não dar o lance errado. Se a internet estiver ruim, você manda a licitação no último segundo. Sim, e a organização, como ela falou assim, organiza a empresa, organizar as emoções também do empreendedor. Então não deixar para a última hora, porque, como ele falou, a internet, se deixar para a última hora, a internet falhou, e aí você pode estar perdendo uma grande negociação, né? Acontece. Um grande contrato. Saber se organizar também na vida pessoal, organizar a empresa e a pessoa, né? A vida pessoal também da pessoa. Primeiro, de fato, o licitante ele tem que estar capacitado emocionalmente para poder passar por esse processo. Maravilha. Você tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Você bota aqui no espaço de comentários aí para a gente poder passar essas informações para ela ou trazer ela de volta aqui para vai ser um responder. Prazer. Né? Ou senão pede uma live, a gente faz uma live também. Isso é mole pra gente. Tá? Se inscreve no canal, dá aquele like. O Marcos aqui deve estar colocando em algum lugar aqui, inscreve-se no canal, então se inscreve aí, não vai custar nada e aumenta aí nosso engajamento, aumenta o nosso crescimento, né? E a gente pode alcançar mais vidas aí, mais pessoas que possam fazer grandes negócios aqui
através das dispensas de licitação e conhecer mais sobre esse mundo. Grande abraço para você, beijo do Pesadão. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.